Recentemente, o Pacto colaborou com um trabalho liderado pelo Ministério da Fazenda e pelo GIS, com coordenação da FGV, sobre taxonomia sustentável. Taxonomia sustentável. Agora, quero convidar o Felipe Rodrigues, professor da FGV. Por favor, professor. Por onde? Cadê o professor? Ah! Da onde ele está vindo? Cadê o professor? Felipe, o professor já chegou? O professor, posso chamar? Ah, então tá. Porque o professor vai mediar esse papo agora, correto? Tá, então tá bom. Para que Matias Gardomingo. Matias, por favor, Matias. Matias estava no Ministério da Fazenda e atualmente está no BNDES. Fique à vontade. Cristine Majowski, diretora de projetos da X. E Natália Wischer, gestora de projetos da FGV. Isso, mantém aí. Para que eles nos expliquem o que é taxonomia e como ela influencia as nossas vidas. Eu vou ficar aqui ávida, porque só a palavra em si já instiga a curiosidade, não é não? Taxonomia. Por gentileza. Vamos lá, bote um pouquinho de seu saber hoje pra gente. Não, mas você sabe também. Pronto. Olha, o nome é complexo, o tempo também. É com vocês. Boa tarde, gente. Oi? Eu vou pedir a você para me ajudar bastante aqui, porque vamos lá. Meu nome é Alexson Fernandes, eu sou consultor independente em diversidade, equidade e inclusão. Trabalhei com o Pacto. Oi, Giba, estou te vendo agora, como é que tá? E eu estou aqui, bem, vamos tentar levar aqui. Eu participei do projeto, né, na equipe do Pacto, no projeto da construção da taxonomia, no caderno falando de igualdades de raça, gênero e território. Estou correto? Né? E taxonomia, tentando explicar aqui para as pessoas, bem, a taxonomia é como se fosse um grande dicionário, né? Dependendo do tema que você for abordar, foram abordados vários temas, né? E dependendo do tema que você for abordar, esse dicionário, ele não só vem com definições dos termos, mas também do que deve ser feito, como deve ser tratado, como deve ser medido, né? Tudo aquilo que está dentro daquele escopo, no caso dos cadernos da taxonomia brasileira, sustentável brasileira. Eu estou nervoso porque fui pego de surpresa, né? Mas eu tô aqui cercado de pessoas muito competentes, né? Então, o Matias, a Natália e a Cristine foram pessoas que participaram disso ativamente. Eu tive a honra de trabalhar tanto com a Natália como com o Matias, né? Assim, diretamente, nas reuniões, trocando ideia. E foi muito engrandecedor para a gente, né, enquanto pacto, né, aí falando do lado do pacto, e a nossa contribuição também foi bem legal, tenho certeza. Bem, eu vou. Você quer falar alguma coisa, Matias? Você me corrige, você é o chefe aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta para o Matias, né? Como o governo entregou a taxonomia ESG com a promoção da equidade racial? Boa tarde. Bom, quero começar agradecendo o Gibson pelo convite. Foi um parceiro através do pacto, né, de todo esse processo. Agradecer o Alexson por topar o desafio de primeira hora, mas desde o princípio, na verdade, foi a pessoa que também acompanhou em nome do pacto, né, todo o processo de desenvolvimento. Só para a gente entender, né, o nosso público, quem aqui trabalha na área de finanças ou setor financeiro?
um de cada vez. Então vamos começar muito do começo, né? Qual é a ideia de taxonomia? Não sei quem lembra do colégio, mas taxonomia em biologia é o sistema de classificação de seres vivos, né? Aquele que a gente faz o reino, filo, espécie. Essa ideia de classificação foi transportada para o mundo das finanças para pensar, ao invés dos seres vivos, as atividades econômicas, e ao invés dos grupos de seres, a contribuição dessas atividades para objetivos de sustentabilidade, né? Em particular, o tema de Belém, a crise climática. Então, historicamente, a primeira taxonomia que a gente teve para finanças sustentáveis, né, que é esse grupo de atividades de finanças que buscam financiar exclusivamente aquilo que contribui para uma atividade sustentável, começou lá em 2012 com organizações não governamentais fazendo essa classificação de atividades econômicas. E aí a China foi o primeiro país a desenvolver uma taxonomia nacional que identificava quais que eram essas atividades que os chineses consideravam prioritárias, no caso deles, muito para a poluição do ar, né? O que eles iriam financiar para despoluir o ar. Isso avançou muito e quando chega na América Latina, e aí em particular no México, em 2023, a gente tem a primeira taxonomia da região com um objetivo social de redução de desigualdades. E a ideia qual que era? Crise climática é algo que a gente precisa ver na perspectiva interseccional e nós devemos financiar atividades que não só contribuam para objetivos ambientais, mas que também contribuam para a redução de desigualdades. Quando foi dado, né, para o Ministério da Fazenda, em particular para a Secretaria de Política Econômica, conduzir o processo de construção da nossa classificação nacional brasileira, a gente falou, então, é evidente, né, que a nossa perspectiva de desenvolvimento sustentável sempre foi de conciliar desenvolvimento econômico com redução de desigualdades e proteção do meio ambiente e do clima, mas quais que são os nossos desafios sociais? E aí era evidente que a gente precisava atacar de frente a questão da desigualdade racial, né? No México, não sei se todo mundo sabe, mas a participação de mulheres no mercado de trabalho é ao redor de 40%. E eles têm as maiores taxas de feminicídio do continente, né? Então, ali, para eles, era muito evidente que precisava ser um debate de desigualdade de gênero. E para nós era evidente que precisava ter a discussão de desigualdade racial. Agora, somos o primeiro país a propor uma taxonomia sustentável de finanças que inclua critérios raciais e aí, inclusive, trazendo essa perspectiva aliada, né, àquilo que foi aprovado em Belém, agora no sábado, né, que pela primeira vez reconhece a necessidade de diferenciar o impacto de populações ali na descrição da ONU de afrodescendentes, né? Então, acho que esse é o panorama de qual era a importância, né? Entendendo que uma sociedade que não é coesa, uma sociedade cindida, é muito menos capaz de enfrentar crises sociais como a crise climática do que uma sociedade mais igualitária, né? E aí foi isso que orientou essa perspectiva de construção de critérios para redução de desigualdades raciais. Maravilha. Gente, a Suderj informa. Hã? Aconteceu que sai Alexson e entra Felipe, que acabou de chegar. Tá vendo? Deu certo, E Felipe. ainda bem que a gente combinou, hein, Felipe? Tá? Fica à vontade. Gente, eu vou. Sim. Isso.
Matias, o que você já respondeu aqui? Eu tava só enrolando até você chegar. Então, Agora que você chegou, já pode passar pra Cristine e pra antes de Natália. tudo, eu gostaria de pedir desculpa, eu fui atender uma demanda institucional. De toda forma, estou feliz de estar ao lado do Matias, porque esses dias, sobre esse tema, ouvi falar e você comentando sobre letramento, achei muito interessante, principalmente quando você trouxe um tópico, né? Taxonomia. O nome por si só já é um grande desafio. Então, diante de tudo, perdão, mas estou disponível para as dúvidas. Tem uma pergunta para mim? E engraçado que eu achei que as perguntas eram para mim. Tá. Essa aqui, né? Você já fez essa? Fiz a primeira já. A segunda da parte Cristina, né? Não, acho que agora eu me encontrei. Juro. Como as experiências para Cristine, então. Como as experiências internacionais de promoção da diversidade, equidade e inclusão racial podem inspirar o Brasil na implementação de práticas ESG racial e de uma forma e de que forma as organizações estrangeiras têm contribuído para essa agenda no país. Tá ótimo, obrigada e boa tarde. Acredito que foi ótimo para aqui renovar as energias do público. Bom, então, agradeço o convite aqui, agradeço a parceria nos últimos 1 ano e meio com o Pacto e parabéns realmente para esse trabalho que vocês estão realizando. Em relação à questão, então, nesse processo da construção da taxonomia brasileira sustentável, claramente também nos inspiramos das experiências internacionais, mas como o Matias falou, o Brasil é o primeiro país que incluiu os critérios de equidade e de raça na sua taxonomia. Dessa forma, também inspira o mundo. Mas, bom, vamos lá. Então, de forma geral, nós estamos observando uma mudança no setor cooperativo, né, de questões de equidade racial não sendo apenas uma questão de responsabilidade social, mas também um fator economicamente relevante, né? Cada vez mais exigido pelos reguladores, pelos investidores internacionais, e também, claro, pelos consumidores e pela sociedade. Nesse contexto, diversas normas e iniciativas internacionais podem servir aqui para o Brasil como inspiração, tanto para as políticas públicas quanto para a ação empresarial. Temos, por exemplo, no nível internacional, olhando para as normas e padrões internacionais, os princípios orientadores para as empresas e os direitos humanos da ONU. Temos também o Pacto Global da ONU, que também atua aqui no Brasil. Temos o Global Reporting Initiative, o GRI. Também as diretrizes para as empresas multinacionais da OCDE, o ISSB, o International Sustainability Standards Board, introduziu normas de relatos de sustentabilidade cooperativa que a CVM e também o Banco Central adotaram e que vão se aplicar a partir do próximo ano. Tem várias outras iniciativas, como, por exemplo, também do Fórum Econômico Mundial, programas de parcerias para a justiça racial, que estão trabalhando com empresas multinacionais. Tem as experiências de diferentes países, como, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, de países membros da União Europeia, da África do Sul. Claro que todos esses países têm os seus próprios desafios e, infelizmente, também retrocessos recentes, né? Mas, de qualquer forma, esses exemplos podem servir como, insumos
para os debates aqui. E, por último, também tem o papel das empresas multinacionais, né? Várias também estão aqui hoje, já falaram aqui nesse palco também, que podem compartilhar suas experiências, podem trazer normas internacionais e também podem aqui abrir as oportunidades para as empresas dentro da sua cadeia. Pontos que essas normas têm em comum são os fatores críticos olhando para as estratégias corporativas. Tem questões de, primeiramente, a governança, né? Precisa de uma governança clara com responsabilidades no nível da liderança. Precisa também de incentivos para a liderança em cumprir com essas metas. Precisa de políticas corporativas com metas e ações claras, né, para não sairmos apenas de compromissos discursivos. E, claro, precisa de indicadores e métricas concretas para nós podermos medir, monitorar e também relatar os avanços. E por último, então eu falei muito sobre essa perspectiva internacional, mas é claro que nós podemos nos inspirar dessas iniciativas, dessas experiências, mas no final é importantíssimo de construir as práticas, as normas aqui adaptadas para o contexto brasileiro. Isso é o que nós fizemos dentro da construção da taxonomia e do índice de equidade de gênero e de raça. E nesse sentido também, não, como eu falei no início, o Brasil pode se inspirar, sim, claro, dessas experiências internacionais, mas o Brasil também está numa posição forte de também inspirar o mundo e ser um exemplo. Quais estratégias podem incentivar empresas brasileiras a se engajarem em programas e parcerias globais voltados à equidade racial, sustentabilidade, inovação social, ampliando a presença do Brasil nas redes internacionais de cooperação e impacto? Para você. Acredito que sim. Quer primeiro começar com Pode ser. continuar com a... Pode ser. Sim? Então, para a Natália, qual o olhar da FGV quanto ao desenvolvimento de métricas de equidade racial em empresas? Legal. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Natália Lucci, eu estou no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e a gente apoiou o Ministério da Fazenda e o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres no desenvolvimento desse objetivo da taxonomia, que era sobre enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. E como o Matias contou, explicou super bem, né, esse sistema classificatório, ele precisava de métricas para que a gente conseguisse classificar as empresas, as organizações, para dizer essa organização ela está contribuindo para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça, e essa aqui não está. E essa é um espectro muito grande. A gente sabe que existem diversas formas de contribuir, diversos tipos de empresa, diferentes contextos, né? Então, a gente, olhando para o como a gente vai conseguir classificar se uma atividade econômica e se uma organização está contribuindo para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça, a gente criou um índice, que é o Índice de Equidade de Gênero e Raça. Esse índice está dentro da taxonomia, né? Então, qual que é o objetivo do índice? A organização responde ao índice, dependendo da nota que ela tem, a gente diz está alinhada à taxonomia. E para que isso, né? Porque o financiador, quando ele for colocar o dinheiro dele numa atividade, numa organização, ele vai poder escolher se ele coloca numa organização, numa atividade que, segundo a taxonomia de finanças sustentáveis, né, a taxonomia sustentável brasileira, está contribuindo para a redução de desigualdade de gênero e raça ou não. Então, é para isso que a gente está falando de taxonomia, para ter mais clareza, para reduzir greenwashing, que no caso mais não é green, né, mas social washing,
para que os financiadores eles consigam ter clareza, para que seja objetivo e clara a decisão de onde eles vão colocar dinheiro e se aquela atividade, aquela organização está de fato contribuindo. Aí, bom, primeiro, né, o que é sustentabilidade? Contribuindo para a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? No caso brasileiro, sustentabilidade inclui enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. E daí, nesse caso, né, queria até parabenizar o governo brasileiro por inovar, trazendo a questão de raça para as taxonomias, é a primeira no mundo, e por isso foi um desafio também, a gente não teve muito aonde se basear, e daí nisso a gente se baseou muito no índice do Pacto, né, no índice ESG do Pacto, foi uma fonte e uma inspiração muito importante para a criação do índice da taxonomia. E daí, a outra coisa é métricas, né? A gente vai precisar transformar uma questão complexa, que é um olhar de raça e gênero, como as organizações lidam com isso no seu dia a dia, o que contribui de fato para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça e o que não contribui, e transformar isso em medidas claras e objetivas, e daí está o papel das métricas, né? E foi interessante, a gente avaliou 15 protocolos no mundo, né, que tratavam de gênero e raça. É evidente que a agenda de gênero é mais avançada, né, principalmente internacionalmente, do que a agenda de raça, então também teve esse objetivo de ir atrás, criar indicadores, e a gente dividiu em indicadores quantitativos e indicadores qualitativos, né? Indicadores quantitativos iriam olhar para a representatividade, quantidade, né, de pessoas pretas, de pessoas pardas, em comparação. E daí tem uma questão que é muito peculiar, que são os parâmetros, né? Para a gente poder dizer aquela empresa está indo bem ou está indo mal, a gente precisava comparar com alguma coisa. Então, também o índice do Pacto foi uma grande inspiração, mas é muito complexo, porque várias coisas influenciam, né? O território que a organização está, o estado, o setor que ela está, tem muita variação. Então, a gente criou alguns indicadores que comparam com parâmetros regionais, né? Diferentes estados brasileiros têm uma proporção populacional negra diferente. Então, um dos indicadores trata disso. Outro indicador quantitativo compara com a proporção de pessoas negras, e daí a gente separa, né, pretas e pardas e mulheres por setor, porque também dentro dos setores existe bastante diferença. Enfim, essas comparações com os contextos são bastante complexas. E daí existe aí essa comparação, a gente percebeu nos testes que a gente fez que ainda é muito baixa a representatividade, né, de pessoas negras e nas organizações, e daí a gente também tem muitos indicadores que são qualitativos, que eles olham para processo e eles olham para como essa pessoa se sente dentro da organização, que processos estão presentes na organização para fazer que essa pessoa seja de fato integrada, porque as empresas, elas podem ser ambientes muito opressores, né, para pessoas negras. Chega ali, não tem ninguém, né, sou a única, não me identifico com as pessoas em volta, ou ainda existem diferenças culturais, enfim. Então, como é que essas organizações lidam também com essa receptividade, com trazer, com deixar essas pessoas se sentirem à vontade? Então, tem vários indicadores, e daí também é um desafio, porque isso é muito subjetivo, mas a gente tentou trazer para o sim e para o não, e são perguntas difíceis várias vezes, né? Mas trazendo questão flexibilidade de horário, né, para entrar e sair, porque as pessoas vêm de diferentes lugares, tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, programas de desenvolvimento, mentoria, canal de denúncia, então vários, né, são 38 indicadores que tentam dar conta de várias dessas questões, algumas ficaram de fora, mas, enfim, foi a forma como a gente conseguiu, de alguma forma, lidar com essas duas vertentes, né? A quantitativa e a qualitativa, aí falando de métricas. Nossa, obrigada. Ótimo. Então, vou tentar unir um pouquinho o que vocês falaram. A gente já conseguiu avançar nessa ideia do letramento, conseguir entender essa dinâmica geral. E, para otimizar, tem a questão de como essas estratégias podem incentivar as empresas brasileiras. Então, como por exemplo, não sei se custo de capital, reduzir o custo de capital,
facilitar o custo de contratação, mas como essas estratégias podem incentivar, e como você vê isso comparando com o mundo, né? Os processos regulatórios que você já viu, ou seja, na América Latina ou na Europa, como se dá essa comparação, principalmente nesse contexto de tecnologia que a gente está vivendo e os incentivos que são necessários? Bom, então, em relação aos incentivos, o Matias acredito tem maior, ele pode falar melhor do que eu, mas de forma geral, claro, tem diferentes formas de incentivar o uso. São, então, por um lado, incentivos regulatórios financeiros, né? Nós vemos isso na União Europeia, por exemplo, que requer a aplicação da taxonomia europeia no relato de sustentabilidade. Então, não se requer aplicar a taxonomia europeia, né, de forma 100%, cumprir todos os critérios, mas uma empresa financeira e não financeira precisa de relatar quanto ela adere à taxonomia europeia. E aqui, a lógica é que os incentivos são ativados pelo mercado. Então, em termos de financiamento mais barato, tem um prêmio, também se chama Greenium, em qual investidores estão dispostos a pagar mais para um título sustentável, por exemplo. Tem muita evidência para isso, mas isso é um mecanismo de mercado, né? Não é em termos de incentivos financeiros pelo governo. Isso, eu entendo ainda está uma questão em avaliação aqui no Brasil, não? A princípio, o decreto publicado umas semanas atrás prevê essa possibilidade, mas, né, em termos concretos, está em avaliação, inclusive também pelos reguladores financeiros. Mas sim, é isso, né? Nós vemos, e principalmente na Europa, esse movimento foi muito, muito direcionado e impulsionado pelos investidores que queriam investir em empresas com um desempenho ambiental, climático e social, incluindo questões de diversidade e de inclusão, melhor. Para investidores, isso também não necessariamente é uma questão de responsabilidade social. Sim, também, mas também é uma questão de retorno, é uma questão de melhor gerenciamento de riscos, né, riscos regulatórios, riscos reputacionais. E existem estudos que comprovem, né, que tem a evidência que empresas com melhor desempenho social, né, em diferentes dimensões de questões sociais, ambientais, têm também um retorno maior. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para o Brasil. Parece que tem uma lacuna de pesquisa nesse sentido. Imagino que tem aqui pessoas que estão mais dentro disso, mas sim, essa evidência, né, da vantagem econômica aqui pode ser algo que precisa de ser mais avaliado, mais estudado ainda. Mas sim, existe essa correlação positiva que se né, encontrou no nível internacional, principalmente também na Europa. Isso tipicamente não sei se é necessariamente uma questão de relação causal, mas sim de correlação positiva, né? São questões de uma governança melhor, são questões de retenção de talento, e também capacidade de inovar, que mostram que empresas com maior diversidade têm um desempenho econômico melhor.
Perfeito, perfeito. Acho que a gente conseguir fazer a ponte entre o tema, né, que a gente está debatendo, que é a taxonomia, voltada à questão racial. Eu sou do mercado financeiro e sempre tive essa questão. É muito fácil trabalhar com investimentos, o que é AAA, como funciona o crédito. Só que quando você tenta linkar questões objetivas do mercado financeiro com questões raciais, sempre teve uma distância muito grande. Isso que Christine trouxe faz diferença, porque o decreto agora ele já coloca a questão racial como um tema. Eu entendo que o que você falou esclareceu muito bem sobre os incentivos, que é você ter incentivos que possam, e aí financeiros ou de governo, que possam ser direcionados a não só a tudo que já se vê, mas a questão racial gere essa ponte, né? Então, agora você tem uma forma de escoar o fluxo financeiro para as questões raciais em decreto que antes a gente não tinha. E aí tem uma questão que não sei se tem uma. Talvez você souber a resposta é quase de 1 milhão, né? Mas como você na FGV, lá dentro, vê, primeiro, que esse decreto tenha potencial para aumentar as lideranças executivas negras existentes, e tenha potencial para melhorar o mercado de trabalho de forma geral. Aí eu acho que você pode trazer questões transversais tanto de gênero quanto de raça, mas como você vê o impacto prático desse decreto no seu dia a dia lá na fundação? Tá, então vamos lá. Tô vendo o nosso cronômetro ali explodir, então vou ser rápida. Para dizer assim, né, o decreto, e o Matias pode falar mais, estando no Ministério da Fazenda, ele institui a taxonomia sustentável brasileira como o sistema de classificação das atividades econômicas, né, em termos de sustentabilidade. O decreto, ele fala, esse é o sistema. E daí vai caber às diversas instituições financeiras e outras a usar esse decreto, né, ou esse sistema de classificação para mensurar, para promover o fluxo financeiro e até acompanhamento de quanto de recurso financeiro vai para uma atividade que está alinhada à taxonomia ou não. Dentro do sistema classificatório existe lá 14 objetivos, Matias? São 3 deles já foram desenvolvidos, né? E um deles é de gênero e raça. E então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de levar recursos financeiros para esses 14 objetivos que são importantes para o Brasil, sendo que 3 deles já foram desenvolvidos, um deles é gênero e raça. Então, é bastante indireto, digamos. Por que a gente entende que, de fato, pode contribuir para um ambiente mais propício dentro das empresas, né? Porque ali, dentro do objetivo de gênero e raça, o índice, ele tem o objetivo não só de acompanhar, mensurar o quanto as organizações estão, de fato, contribuindo para a desigualdade de gênero e raça, mas também ser um guia para as organizações do que são boas práticas para o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. Então, dentre os 38 indicadores, existem lá coisas que a organização vai falar, bom, eu quero pontuar aqui, então isso aqui eu vou fazer. E esse é um movimento que a gente entende que deve começar, né, a partir de agora, como um guia mesmo que leve as organizações, as empresas a buscar essas práticas, aprimorar para conseguir justamente pontuar. Fui rápida. Foi ótima. Não sei se foi clara, mas rápida eu fui. Obrigado, Natália. Obrigado, Christine, Matias, Felipe. Obrigado pela participação de vocês, essas falas tão necessárias. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Vamos tirar foto? Vou deixar aqui. Você vai.